Você já ouviu falar dos Nefilins? Quem eram esses misteriosos gigantes mencionados na Bíblia? Eram anjos caídos, heróis humanos ou apenas um símbolo da corrupção da época? Descubra os segredos por trás dessa história fascinante, diretamente das Escrituras, e veja como ela ainda nos ensina poderosas lições sobre a santidade de Deus, o juízo e a graça. Não perca essa análise cheia de reflexões bíblicas. Preparem-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da Palavra de Deus. Hoje o canal Simplesmente Servos traz essa intrigante e misteriosa história. Os Nefilins na Bíblia, mistérios e reflexões à luz das Escrituras. Os Nefilins são uma das figuras mais misteriosas mencionadas na Bíblia. Eles aparecem no livro de Gênesis, no capítulo 6, trazendo questionamentos e debates ao longo dos séculos. Quem eram esses seres? Como eles se relacionam com a história da humanidade? Vamos explorar esse tema com base nas Escrituras, sempre lembrando de interpretar a palavra com reverência e buscando a direção de Deus. Em Gênesis capítulo 6 do verso 1 ao verso 4, encontramos a seguinte passagem. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é mortal, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, e também depois disso, havia Nefilins na terra. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. Os Nefilins são descritos como heróis do passado e homens famosos. Mas de onde vieram? Há duas interpretações principais. Na primeira, os Nefilins seriam como descendentes de seres sobrenaturais. Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus, mencionados no texto, eram anjos caídos, que se uniram às filhas dos homens. Essa união teria gerado uma descendência híbrida, os Nefilins, seres de grande força e estatura, conhecidos por seus feitos extraordinários. Essa visão é reforçada em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que fala extensivamente sobre anjos caídos e suas interações com os humanos. No entanto, é importante lembrar que esses textos não são considerados parte do cânon bíblico, embora sejam usados para ampliar o entendimento histórico. Essa ideia levanta questões importantes. Se os Nefilins eram fruto de anjos caídos, como Deus lidou com isso? A resposta parece estar no próprio capítulo 6 de Gênesis. Logo após mencionar os Nefilins, o texto relata a corrupção generalizada da humanidade, que levou ao dilúvio. Isso nos mostra que Deus não tolerou essa transgressão e trouxe julgamento sobre a terra. Em outra interpretação, os Nefilins seriam descendentes de linhagens humanas. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens pertenciam à linhagem corrupta de Caim. Nesse caso, os Nefilins seriam simplesmente humanos, conhecidos por sua força e fama, mas que se afastaram de Deus ao misturar-se com a linhagem corrupta. Essa visão foca mais na espiritualidade e no comportamento humano, interpretando os Nefilins como símbolos da degradação moral que levou ao dilúvio. Lições espirituais dos Nefilins. Independentemente da interpretação, o texto de Gênesis 6 nos ensina lições importantes. A soberania de Deus. A história dos Nefilins nos lembra que Deus está no controle, e nada escapa ao seu julgamento. Ele viu a corrupção da terra e agiu para restaurar a ordem. A santidade de Deus, seja através da união de anjos caídos com humanos ou da mistura de linhagens humanas, a história aponta para o pecado da rebelião contra os limites estabelecidos por Deus. A necessidade de graça. O dilúvio é um marco do juízo divino, mas também da graça, pois Deus preservou Noé e sua família. Essa história aponta para a redenção definitiva que viria por meio de Jesus Cristo. Outro ponto intrigante é que o texto menciona que havia Nefilins naqueles dias, e também depois disso. Como isso seria possível, se o dilúvio destruiu toda a humanidade, exceto a família de Noé? Alguns estudiosos sugerem que o termo Nefilins pode ter sido usado posteriormente para descrever povos de grande estatura e força, como os anaquins mencionados no livro de Números capítulo 13 verso 33. Vimos ali os Nefilins, os descendentes de Enaque. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos deles. Isso sugere que a palavra Nefilins pode ter se tornado um termo genérico para descrever pessoas incomuns ou até lendárias. Embora os Nefilins sejam um tema intrigante, o foco principal da Bíblia não está neles, mas na soberania e santidade de Deus. Em vez de nos perdermos em especulações, somos chamados a refletir sobre nossa própria vida.
Estamos vivendo de acordo com os limites estabelecidos por Deus? Estamos buscando a sua vontade e permanecendo fiéis em meio a uma geração corrupta, como Noé fez? Romanos capítulo 15 verso 4 nos lembra: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. A história dos Nefilins nos ensina a confiar em Deus, a buscar sua graça e a viver em santidade, aguardando o dia em que toda corrupção será finalmente eliminada na nova criação. Existem também teorias da conspiração que levantam a pergunta: seriam eles extraterrestres? A figura dos Nefilins, descrita brevemente na Bíblia como os heróis do passado, homens famosos, não apenas intriga estudiosos religiosos, mas também inspira uma série de teorias da conspiração. Entre elas, uma das mais populares sugere que os Nefilins poderiam ser extraterrestres que interagiram com a humanidade no passado. Embora essa ideia não tenha fundamento bíblico, ela ganhou força em comunidades que buscam conexões entre relatos antigos e a existência de vida extraterrestre. Vamos explorar as bases dessa teoria e como ela se relaciona com os textos bíblicos e apócrifos. A teoria de que os Nefilins seriam visitantes de outro planeta é, em grande parte, derivada da interpretação de Gênesis capítulo 6 do verso 1 ao verso 4, onde os filhos de Deus teriam tido filhos com as filhas dos homens. Para os defensores dessa visão, o termo filhos de Deus poderia referir-se não a seres angelicais, mas a extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos. Essa ideia ganhou popularidade com livros como Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, que interpreta diversas passagens bíblicas e de outras tradições antigas como evidências de interações com seres de outros mundos. Segundo essa perspectiva, os Nefilins seriam o resultado de uma engenharia genética extraterrestre, explicando sua força, tamanho e fama. Pontos defendidos pelos teóricos. Os defensores dessa teoria afirmam que a construção de estruturas como as pirâmides do Egito, Stonehenge e outros monumentos antigos seria impossível sem ajuda externa. Para eles, os Nefilins poderiam ter compartilhado conhecimento tecnológico avançado com a humanidade. Descendentes de visitantes estelares. Os Nefilins seriam descendentes diretos de uma raça alienígena que teria visitado a Terra, cruzando com humanos. Essa explicação busca dar sentido à descrição dos Nefilins como heróis do passado, interpretando seu tamanho e força como resultados de manipulação genética. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, são frequentemente citados por conspiracionistas. No livro de Enoque, os vigilantes são anjos que descendem à Terra e ensinam habilidades aos humanos, como forjar armas e usar ervas medicinais. Esses anjos são vistos pelos teóricos como extraterrestres que intervieram no desenvolvimento humano. Por que essa teoria não é bíblica? Embora intrigante, a teoria dos Nefilins como extraterrestres carece de base bíblica sólida. A Bíblia interpreta os Nefilins dentro do contexto do juízo de Deus sobre a corrupção moral e espiritual da humanidade antes do dilúvio. O texto enfatiza o pecado e a rebelião, não a visitação de seres de outros planetas. Além disso, interpretar os filhos de Deus como anjos ou descendentes humanos é mais consistente com a linguagem e o contexto bíblico. A narrativa está focada em como a corrupção da humanidade levou ao dilúvio, e não em interações com seres intergalácticos. Embora o fascínio por teorias de conspiração seja compreensível, é essencial abordar o texto bíblico com cuidado e reverência. As Escrituras nos chamam a buscar entendimento através do Espírito Santo, e não por meio de especulações ou interpretações modernas que desviam o foco da mensagem principal. Como está escrito em 2 Timóteo 3, do verso 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os Nefilins continuam sendo um mistério fascinante, mas nosso foco deve estar na soberania de Deus, que julga a corrupção e traz redenção à humanidade. Para aqueles que buscam entender essas passagens, é importante lembrar que a Bíblia é antes de tudo um guia para nossa fé e vida. Que possamos aprender com esse tema fascinante, sempre mantendo nossos olhos no propósito maior da palavra: nos aproximar de Deus e nos transformar à imagem de Cristo. Sigamos firmes na fé, buscando entender as Escrituras com humildade e reverência. Se você gosta das histórias da Bíblia, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com um amigo. Você pode ser membro do canal e receber benefícios exclusivos. Que Deus te abençoe.